Você já parou para pensar no que acontece quando morremos? Será que a consciência simplesmente se apaga, como um interruptor desligado? Ou será que nossa essência transcende o corpo físico, continuando sua jornada em uma realidade desconhecida? Milhares de pessoas ao redor do mundo afirmam ter vivenciado algo extraordinário, as experiências de quase morte. São relatos impressionantes de indivíduos que, em estado de morte clínica, afirmam ter se separado do corpo, viajado por outras dimensões e retornado para contar o que viram. Mas será que essas experiências são reais? São vislumbres do que nos espera do outro lado ou apenas ilusões criadas pelo cérebro? Imagine-se no leito de um hospital, cercado por médicos e enfermeiros, ouvindo as máquinas emitirem seus sons contínuos. De repente, tudo se silencia. Você sente uma leveza inexplicável, como se estivesse flutuando acima do próprio corpo. Observa os profissionais de saúde tentando reanimá-lo, mas, estranhamente, não sente medo. Em seguida, um túnel de luz se abre diante de você, e uma sensação de paz indescritível toma conta do seu ser. Essa descrição, relatada por inúmeras pessoas ao redor do mundo, nos leva a questionar: o que realmente acontece nesse momento? Seria apenas um fenômeno neurológico ou um vislumbre do além? Hoje vamos mergulhar profundamente nesse mistério, explorando casos chocantes, investigações científicas e interpretações religiosas, psicológicas e até mesmo conceitos da física quântica que podem revelar pistas sobre a vida após a morte. Vamos analisar relatos impactantes de pessoas que voltaram para contar o que viram, estudar as explicações científicas que tentam decifrar esses fenômenos e investigar como diferentes tradições espirituais interpretam essas experiências. Imagine como seria descobrir que nossa consciência não se limita ao corpo físico e que existem dimensões além da nossa percepção cotidiana. Prepare-se para uma jornada fascinante, onde a ciência e a espiritualidade se encontram na busca por respostas para um dos maiores enigmas da humanidade. A cada ano, milhares de relatos sobre experiências de quase morte são registrados em diferentes partes do mundo. E há algo intrigante nisso: essas experiências são descritas com padrões muito semelhantes, independentemente da cultura, religião ou crenças individuais. Isso nos leva a uma pergunta inevitável: se as EQMS fossem apenas produtos da imaginação ou do funcionamento aleatório do cérebro morrendo, por que tantas pessoas relatam eventos tão parecidos? Entre os elementos mais comuns, temos a sensação de separação do corpo, a observação da cena de cima, um túnel de luz, encontros com seres espirituais ou entes queridos falecidos, e uma sensação de amor e paz indescritível. Há até aqueles que relatam passar por um julgamento onde suas vidas são completamente revisadas, sentindo na pele o impacto de todas as suas ações. Esse tipo de relato nos desafia a reconsiderar o que realmente acontece quando cruzamos a fronteira entre a vida e a morte. Um dos casos mais impressionantes de experiência de quase morte foi documentado nos Estados Unidos. Dr. Eben Alexander, um neurocirurgião renomado e anticético sobre fenômenos espirituais, passou por uma grave meningite bacteriana que o deixou em coma profundo. Durante esse período, seu cérebro estava inativo, sem qualquer atividade que pudesse justificar sonhos ou alucinações. No entanto, ele descreveu uma experiência extremamente vívida, onde foi transportado para uma dimensão de luz, paz e amor intensos. Ele relata ter sido guiado por uma entidade celestial e recebido conhecimentos que iam além da compreensão humana. Ao despertar, ele passou a questionar tudo o que acreditava sobre a consciência e a existência após a morte. Outro caso fascinante é o de Pam Reynolds, uma cantora americana que passou por uma cirurgia cerebral de alto risco. Durante o procedimento, sua atividade cerebral foi completamente interrompida, mas ela relatou detalhes precisos sobre a operação, como as ferramentas utilizadas pelos médicos e conversas ocorridas na sala de cirurgia. Mais impressionante ainda, ela descreveu uma experiência de saída do corpo, onde viajou por um túnel de luz e encontrou familiares falecidos. Seu relato desafiou explicações científicas e se tornou um dos casos mais estudados no campo das experiências de quase morte. Se essas vivências fossem apenas produtos da imaginação, como poderiam conter informações verificáveis sobre eventos ocorridos enquanto o cérebro estava completamente inativo? Outro caso extraordinário envolve um homem chamado Dom Piper, que foi declarado morto por 90 minutos após um acidente de carro. Durante esse período, ele afirma ter visitado o céu e encontrado familiares e amigos falecidos, todos irradiando felicidade e serenidade.
O mais surpreendente é que quando retornou à vida, soube detalhes sobre parentes que haviam falecido antes mesmo de ele nascer, fatos que ele jamais poderia ter conhecido. Além disso, ele descreveu sons e cores que, segundo ele, eram impossíveis de serem explicados em termos terrenos, reforçando a ideia de que a experiência foi além de uma alucinação. Esse caso levanta uma questão intrigante: será que ao morrer realmente reencontramos aqueles que amamos? Isso poderia explicar o motivo pelo qual tantas culturas ao longo da história acreditam na continuação da existência e na reunião das almas no além. E as crianças? Seria possível que crianças muito pequenas, sem referências culturais ou religiosas, relatassem experiências semelhantes? O caso de Colton Burpo é um exemplo disso. Aos 4 anos de idade, após uma cirurgia de emergência, ele relatou ter ido ao céu e encontrado Jesus, além de parentes que faleceram antes mesmo de ele nascer. Ele descreveu detalhes que nunca haviam sido mencionados pela família, incluindo o encontro com uma irmã que morreu antes de nascer, algo que seus pais nunca haviam lhe contado. Esses relatos de crianças são ainda mais intrigantes porque eliminam a possibilidade de influência religiosa ou sugestão psicológica, indicando que as EQMS podem ser experiências genuínas e não meras projeções da mente. A Bíblia também oferece perspectivas intrigantes sobre o que acontece após a morte. Em Eclesiastes capítulo 12 versículo 7 lemos: "O pó volta à terra de onde veio, e o espírito volta a Deus, que o deu." Isso sugere que a consciência continua existindo mesmo após o corpo físico se decompor. No Novo Testamento, Jesus frequentemente fala sobre a vida eterna e menciona que na casa de meu pai há muitas moradas, João capítulo 14 versículo 2. O que poderia indicar diferentes planos de existência além da nossa realidade física. Além disso, a Bíblia narra experiências místicas de contato com o plano espiritual, como o episódio da transfiguração de Jesus, onde Moisés e Elias aparecem em um estado glorificado. Esses relatos levantam uma questão intrigante: seriam esses eventos registros antigos de algo semelhante às EQMS? Ou seriam manifestações divinas que não apenas confirmam a continuidade da existência além da vida terrena, mas também revelam a grandiosidade do plano espiritual descrito nas Escrituras? Na mecânica quântica, cientistas começam a considerar a possibilidade de que a consciência não esteja confinada ao cérebro, mas sim seja um fenômeno quântico que transcende a matéria. O físico Roger Penrose e o anestesiologista Stuart Hameroff propuseram que nossa mente opera em nível quântico e que, quando morremos, essa informação quântica pode continuar existindo no universo. Isso significa que, em vez de sermos apenas seres biológicos, poderíamos ser entidades energéticas conectadas a uma realidade muito maior. Será que as experiências de quase-morte são a prova de que nossa consciência continua a existir em outro nível de realidade? Independente da explicação, uma coisa é certa: a experiência de quase-morte transforma profundamente aqueles que passam por ela. Pessoas que antes temiam a morte passam a enxergar a vida com outros olhos, valorizando cada instante com uma nova perspectiva. O egoísmo dá lugar à empatia, e muitos começam a buscar um propósito maior, dedicando-se mais à espiritualidade, à família e ao bem-estar coletivo. Médicos e cientistas que estudam esse fenômeno relatam que os pacientes voltam mais espiritualizados, menos materialistas e mais conectados com o sentido da existência. Isso nos faz pensar: e se a morte não for o fim, mas sim o início de algo ainda maior e mais grandioso do que podemos imaginar? As experiências de quase-morte continuam sendo um dos maiores mistérios da humanidade. Poderiam elas ser evidências concretas de que a consciência sobrevive além do corpo físico, ou seriam apenas ilusões criadas pelo cérebro nos momentos finais da vida? O que explicaria a impressionante semelhança entre relatos vindos de diferentes partes do mundo, atravessando culturas e crenças? Se de fato houver uma realidade além desta que conhecemos, como isso transformaria nossa compreensão sobre a existência, a espiritualidade e o próprio universo? E você, o que acha das experiências de quase-morte? Já ouviu alguma história impressionante? Acredita que são reais ou apenas fenômenos cerebrais? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe este vídeo com quem possa se interessar pelo tema. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos e deixar seu like. Isso ajuda o YouTube a entender que nosso conteúdo é relevante e faz com que mais pessoas tenham acesso a ele. Até o próximo vídeo.